Saravá, minha gente, que a força das matas, o perfume das folhas, o brilho das estrelas e a bênção de Oxóssi estejam presentes neste momento. Hoje nós vamos falar de uma das linhas de trabalho mais fortes, mais respeitadas e mais representativas da Umbanda, a linha dos caboclos. Quando se fala em caboclo na Umbanda, não se fala apenas de uma imagem indígena, nem somente de uma lembrança do passado brasileiro. Fala-se de força espiritual, de direção, de coragem, de simplicidade, de cura e de ligação profunda com a natureza. O caboclo é, dentro da nossa religião, uma presença que firma o terreiro. Ele chega trazendo a vibração da mata, o sopro do vento, a firmeza da terra e a sabedoria de quem conhece os caminhos escondidos da vida. Em muitos terreiros, quando um caboclo brada, aquele brado corta o ambiente como flecha de luz. Não é grito vazio, é ordem espiritual, é limpeza, é aviso, é força dizendo: estou aqui para trabalhar, para curar, para orientar e para defender os filhos de fé. Na Umbanda, os caboclos se manifestam como espíritos de grande elevação, utilizando uma forma fluídica ligada aos povos originários desta terra. Eles representam o vigor da idade adulta, a força daquele que sabe caminhar, lutar, caçar, plantar, proteger e sustentar sua comunidade. Por isso, quando um caboclo trabalha, ele desperta no consulente a coragem para enfrentar os obstáculos. Ele não alimenta medo, ele não reforça fraqueza, ele aponta direção. Caboclo não costuma enfeitar muito a palavra. Às vezes fala pouco, mas quando fala, a palavra entra como remédio. Muitos caboclos são guerreiros, caçadores, curadores, pajés, justiceiros e conhecedores profundos das forças naturais. Eles trabalham com ervas, folhas, raízes, flores, águas, defumações, passes magnéticos e rezas de grande potência. Quando receitam um banho de ervas, não é por superstição. É porque cada folha possui uma vibração, uma assinatura espiritual, uma força própria. A arruda, o guiné, o alecrim, a espada de São Jorge, a alfazema, o manjericão. Cada elemento pode ser usado conforme a necessidade. Descarrego, equilíbrio, proteção, abertura de caminhos, fortalecimento da mente e harmonização do campo espiritual. E é importante compreender, caboclo não é fantasia, não é teatro, não é personagem. Caboclo é trabalhador espiritual. Ele usa uma linguagem simples, às vezes rústica, porque sua missão não é impressionar pelo discurso bonito. Sua missão é fazer a caridade acontecer. O caboclo escuta, observa, sente o campo espiritual da pessoa. Muitas vezes, antes mesmo do consulente falar, ele já percebe onde está a dor, onde está a demanda, onde está a obsessão, onde está o desequilíbrio, e então trabalha com firmeza, mas também com muito respeito. A linha dos caboclos é tradicionalmente ligada à vibração de Oxóssi, o orixá das matas, da fartura, da caça, do conhecimento e da expansão. Oxóssi é aquele que mira certo, que não desperdiça flecha, que ensina a buscar o necessário para viver com dignidade. Por isso, caboclos são tão procurados para a abertura de caminhos, prosperidade, trabalho, sustento e decisões importantes. Mas é preciso lembrar, embora muitos caboclos venham na força de Oxóssi, eles também podem trabalhar sob a irradiação de outros orixás, como Ogum, Xangô, Oxum, Iemanjá, Iansã, Obaluaê, Nanã e Oxalá, conforme sua missão e sua coroa espiritual. Quando um caboclo trabalha na força de Ogum, sua energia vem mais cortante, abrindo caminhos, vencendo demandas e rompendo embaraços. Na força de Xangô, ele traz justiça, equilíbrio e firmeza moral. Na força de Oxum, pode trabalhar curas emocionais, doçura e reconciliação interior. Na força de Iemanjá, acolhe dores familiares e limpa tristezas profundas. Na força de Obaluaê, atua em curas, descarregos densos e transformações espirituais. E na força de Oxalá, o caboclo vem mais sereno, trazendo paz, clareza e elevação. Há algo muito bonito na presença dos caboclos. Eles nos ensinam a não desperdiçar vida. Os povos da mata conhecem o valor da água, da comida, do fogo, da sombra, do silêncio e da coletividade. O caboclo ensina que ninguém cresce sozinho. Ensina que a natureza dá, mas também cobra respeito. Ensina que uma folha arrancada sem necessidade é desarmonia. Ensina que a fartura verdadeira não é acumular, mas viver em equilíbrio com aquilo que se recebe. Essa lição é espiritual, ecológica e profundamente humana.
No terreiro, os caboclos podem chegar com brados, batidas firmes no peito, gestos de arco e flecha, passos fortes, postura ereta. Alguns se apresentam como caboclos de pena, caboclos flecheiros, caboclos da mata, caboclos de Oxóssi, caboclos de Ogum, caboclos de Xangô, caboclas Jurema, caboclas Jandira, caboclos Tupinambá, Ubirajara, Pena Branca, Sete Flechas, Rompe-Mato, Arranca-Toco, entre muitos outros nomes conhecidos nas casas de Umbanda. Cada nome traz uma vibração, uma falange, uma forma de atuação e uma história espiritual própria. Mas cuidado, o nome de uma entidade não deve ser usado para a vaidade. Não é o nome famoso que faz o trabalho ser verdadeiro. O que confirma a presença espiritual é a caridade, a coerência, a firmeza, o respeito, a cura, a transformação e a disciplina mediúnica. Caboclo de verdade não humilha ninguém, não incentiva vício, não estimula ódio, não pede absurdo, não manipula filho de fé. Caboclo trabalha para a luz. Ele pode ser firme, pode corrigir, pode chamar atenção, mas sua firmeza vem para educar, não para ferir. Os elementos usados pelos caboclos variam conforme a tradição da casa. O verde é uma cor muito presente, por sua ligação com as matas e com Oxóssi. Podem ser utilizados charutos, cachimbos, água de coco, sucos, cerveja clara ou escura, vinho com ou sem mel, frutas, flores, ervas, pembas, guias e objetos simbólicos como arcos, flechas, penachos e braçadeiras. Mas é preciso entender, o poder não está no objeto isolado. O objeto é ponto de concentração, é ferramenta ritual. A força está na espiritualidade, na firmeza da casa, na licença dos orixás e na retidão do trabalho. O passe de caboclo é muitas vezes sentido como uma descarga forte e, ao mesmo tempo, como um fortalecimento. Há consulente que chega pesado, cansado, sem ânimo e sai com a respiração mais aberta, a mente mais clara, a coluna mais firme. Isso acontece porque o caboclo movimenta energias densas, corta miasmas espirituais, reorganiza o campo vibratório e desperta a força interna da pessoa. Ele não faz pelo filho aquilo que o filho se recusa a fazer. Ele limpa, orienta e fortalece, mas depois cabe ao filho caminhar. E aqui está uma grande lição dos caboclos: fé sem ação vira espera vazia. Caboclo ensina a levantar cedo, cumprir palavra, respeitar a família, cuidar da saúde, honrar compromisso, não falar demais, observar mais, ter coragem e não fugir da própria responsabilidade. Muitas vezes a orientação de um caboclo é simples: filho, para de andar com quem te puxa para baixo. Ou então, filha, cuida da tua cabeça, firma teu anjo de guarda, não entrega tua paz a qualquer pessoa. Simples, direto e verdadeiro. Também é comum os caboclos atuarem em desobsessões e quebras de demanda. Quando há espírito perturbador, energia enviada por inveja, pensamento negativo insistente ou ambiente carregado, a linha de caboclo trabalha com muita autoridade. Suas flechas espirituais simbolizam direção e corte. A flecha vai ao alvo, ela não se perde. Por isso, quando um ponto cantado chama um caboclo flecheiro, não é apenas música, é fundamento vibratório. O canto abre caminho, chama a falange, firma a corrente e movimenta a força da mata. Em uma gira de caboclos, o silêncio também fala. O bater do atabaque, o cheiro da defumação, o verde das folhas, a firmeza dos médiuns, tudo compõe um campo sagrado. O médium que trabalha com caboclo precisa cultivar disciplina. Não basta incorporar. É preciso moral, estudo, humildade, cuidado com o corpo, respeito ao terreiro e obediência à hierarquia espiritual. Quanto mais equilibrado o aparelho mediúnico, mais limpa é a manifestação. Caboclo não precisa de exagero para provar força. A força verdadeira se reconhece pela firmeza tranquila. Os caboclos também ensinam muito sobre escuta. Eles não falam sem necessidade. Em um mundo onde todos querem opinar, caboclo ensina a observar o vento antes de caminhar. Ensina que a palavra tem peso. Ensina que conselho bom não precisa ser longo. Ensina que a natureza tem tempo. A semente não vira árvore no mesmo dia. O rio não vence a pedra pela pressa, mas pela constância. Quem aprende com caboclo aprende a ter paciência ativa, esperar trabalhando, confiar fazendo, pedir merecendo. Há uma relação profunda entre caboclo e cura. Não apenas cura do corpo, mas cura do espírito cansado. Muitas doenças da alma nascem do afastamento da simplicidade. Excesso de orgulho, excesso de desejo, excesso de comparação, excesso de barulho interno.
O caboclo vem e nos chama de volta para o essencial. Respirar, agradecer, tomar um banho de ervas com fé, acender uma vela com responsabilidade, pedir proteção ao anjo de guarda, respeitar o próprio limite e reconectar-se com a vida. E quando se fala em caboclos, não podemos esquecer a importância espiritual do caboclo das 7 encruzilhadas na história da Umbanda. Sua manifestação marcou a abertura de uma religião brasileira, acolhedora, caritativa e universalista, onde espíritos antes rejeitados puderam trabalhar em nome da luz. A presença de um caboclo na fundação da Umbanda revela muito. A nossa religião nasce com a força da terra brasileira, com a voz dos ancestrais, com a humildade dos simples e com a grandeza de uma espiritualidade que não se prende às aparências. Por isso, reverenciar os caboclos é reverenciar também a memória espiritual desta terra. É reconhecer que antes das cidades, dos prédios, das estradas e do concreto, havia mata, rio, bicho, aldeia, canto, cura e comunhão. É reconhecer que a sabedoria não mora apenas nos livros, nos títulos ou nos discursos difíceis. A sabedoria também mora na folha certa, no silêncio da mata, no olhar firme, na coragem de proteger os seus e na simplicidade de viver sem destruir. Mas é necessário falar com responsabilidade. Culto aos caboclos não autoriza ninguém a desrespeitar povos indígenas reais, nem transformar culturas originárias em enfeite. Na Umbanda, a linha de caboclos é espiritual, simbólica e ritualística, mas deve sempre despertar respeito pelos povos indígenas vivos, por suas lutas, seus territórios, suas línguas, suas tradições e sua dignidade. A espiritualidade verdadeira nunca nasce da apropriação vazia. Ela nasce do respeito, da gratidão e da consciência. Se alguém deseja se aproximar da força dos caboclos, comece pela simplicidade. Cuide de uma planta, não desperdice água. Faça uma prece sincera diante de uma vela branca ou verde, se a sua tradição permitir. Tome um banho de ervas indicado por uma casa séria. Frequente uma gira com respeito. Não cobre espetáculo, vá para ouvir, aprender e se melhorar. Caboclo gosta de coração limpo, palavra firme e atitude correta. A melhor oferenda que um filho pode entregar é uma vida mais honesta. E eu deixo aqui uma prece simples para firmar no coração. Salve os caboclos de Umbanda. Salve a força das matas. Salve Oxóssi, Senhor do conhecimento e da fartura. Que as flechas de luz cortem todo o mal, toda a inveja, toda a perturbação e todo o caminho torto. Que a firmeza dos caboclos fortaleça minha mente, meu corpo e meu espírito. Que eu tenha coragem para enfrentar minhas lutas, sabedoria para escolher meus caminhos e humildade para aprender com a natureza. Caboclos de luz, guardem minha casa, minha família e meus passos. Que eu caminhe na verdade, na caridade e na fé. O que caboclo? O que arô? Meus irmãos, a linha dos caboclos é uma escola de força e equilíbrio. Eles nos ensinam que espiritualidade não é fugir da vida, mas aprender a atravessá-la com dignidade. Ensina que a fé precisa ter raiz como árvore antiga. Ensina que a coragem precisa ter direção, como flecha bem lançada. Ensina que a cura precisa ter respeito, como folha colhida na hora certa. Que cada caboclo de luz abençoe este caminho, firme nossa coroa, limpe nossa estrada e nos ensine a viver com mais verdade. Saravá os caboclos. O que caboclo? O que arô?